Bora lá! Começando aqui mais um dia em Floripa, na beira-mar, vendendo meus brownitos. Não comecei a vender, agora tá fazendo 23 graus, vai aparecer a hora daqui a pouco. Mas 11h49, quase meio-dia. Cheguei um pouco tarde hoje. Mas nunca é tarde para quem trabalha na rua, né, gente? A gente que faz o nosso horário, é ideal você chegar mais cedo, né? Até mesmo para você pegar faróis, né? Por exemplo, nos 2 faróis que eu costumo vender bastante, já tem gente. Então hoje eu vou ficar em um aqui que ele é mais movimentado. Porém, pelas minhas experiências, as pessoas não param tanto para ouvir. Então ele é um farol que meio que todo mundo tá muito corrido, sabe? E a maioria das pessoas, elas não dão muita atenção. Mas vamos testar, né? Nunca nada é impossível, a gente vai tentar vender. Hoje eu trouxe 50 brownies, estou sozinha. Meu marido não se deu bem com as vendas na rua. Na verdade ele não quis e tá tudo bem. Ele é motoboy, ele já tem uma profissão. Então assim, ele já trabalha, né, por conta própria e tudo mais. E tá tudo bem, se ele não quis, né, tá tudo certo. E quem sabe um dia, né, ele falou que não se dá muito bem com vendas que você tem que oferecer o produto e contar uma história, né, que é basicamente o que a gente faz. Que a gente conta que quer abrir a nossa confeitaria e tudo tem um começo e tal. E ele não gosta muito dessa questão. Aí eu falei assim, bom, vamos tirar um bom proveito disso. O que a gente pode fazer? A gente pode tentar um dia ir na praia e vender os copos da felicidade. Eu vou deixar uma foto aqui dos copos da felicidade que eu vendo pelo iFood. Esses copos, eles são maravilhosos e dá pra ter um lucro legal com eles também. Então a gente pode tentar um dia ir na praia e vender esses potes. Eu tenho um cooler gigante que eu comprei junto com meu irmão. E vai dar certo, a gente pode tentar fazer uma venda mais receptiva, né? É claro que a gente sempre, como diz o meu irmão Mizaki, né? A gente sempre tem que fazer contas. Contas para saber o que é mais rentável, o que dá mais retorno para nós, né? Que é o famoso ROI. O que dá ROI, o que dá mais ROI, né? Então a gente tem que fazer esses testes, né? E essa questão de eu estar agora trabalhando com a rua mesmo, é algo que está gerando muitas possibilidades, é algo que eu posso estar tentando outras formas de venda. E vamos ver o que dá mais certo, o que é mais rentável, o que traz mais retorno, né, para nós. Hoje tá um dia, bom, como vocês viram, né, tá fazendo 23 graus, tá um solzinho. Eu tô com uma jaqueta bem fininha, essa jaqueta aqui eu ganhei da minha mãe, mas ela vende na Shopee. É uma jaqueta de couro maravilhosa, eu acho que combina muito com os looks, ela é super baratinha. Se eu não me engano, ela custa assim de 20 para 30 reais, é algo muito barato, porque dá pra ver que o tecido dela é bem vagabundinho, né? Mas ela fica bem bonitinha assim. E é isso. Eu costumo vender na rua, né? Com essas roupas assim, mais, tipo assim, não vendo com decotes, nem com roupas curtas, porque eu acredito que você, pra vender na rua, você tem que estar comportado, né? Não sei, eu não sou nada do contra, assim, né? Não sou uma pessoa pra falar, ai, você não pode usar roupa curta nem nada. Mas eu acredito que é mais favorável, né? Você usar roupas, assim, mais largas, né? Eu uso calça folgada, não uso nada apertada, porque eu acredito que a gente tem que se vestir bem, né? E é isso, vamos começar o dia, porque a meta hoje é 50 brownies. E nessa meta de 50 brownies, eu abordo as pessoas falando que eu tenho que encontrar 25 pessoas que me abençoem com 2 brownies, né? Que comprem 2. Então a gente já direciona, já dei essa dica antes, mas a gente já direciona para que a pessoa possa comprar 2 brownies de uma vez. Tá bom? Então bora lá. Hoje o dia tá maravilhoso, eu tenho certeza que vai ser um dia incrível, já está sendo um dia incrível. E quando você vende nas ruas, eu penso muito assim, né? Que a gente tem que deixar os problemas lá na nossa casa e vir aqui com outro olhar, né? Vir aqui sorridente, tranquilo, sem deixar as preocupações e as coisas nos afetarem. Isso serve para qualquer tipo de trabalho, né? A gente sempre tem que deixar assim essas preocupações, essas coisas de lado um pouquinho, pra gente poder
tornar o nosso dia melhor, né? Eu tô com minha cachorrinha doente em casa, muitas preocupações, muitas coisas. Mas quando eu venho aqui pra rua, eu já falei que eu incorporo a menina do farol, né? Eu já não sou mais a Melissa que tem a casa, as preocupações e todas as coisas que acontecem assim na minha vida. Então eu incorporo literalmente um personagem pra vir vender. E eu não paro até eu atingir minha meta ou até eu cansar. Eu não paro. É isso aí, bora lá. Povo do céu, eu esqueci o meu expositor de brownie, gente. Eu vou ter que vender com essa cestinha aqui que eu trago os brownies. E eu vou ir com a cestinha bem cheia mesmo. Vamos ver o que que dá, né? Oi, meu povo. Estou aqui. Hoje minha animação tá tipo nota 5. Eu tô bem desanimada hoje. Hoje é um dia que eu tô me sentindo tipo assim... triste pra caramba, porque, como eu falei no começo do vídeo, né, a gente não pode deixar os problemas pessoais afetarem o nosso trabalho, né, mas às vezes acaba afetando, e tá tudo bem. Minha cachorra, ela tá muito doentinha. A Pink, pra quem conhece, pra quem não conhece, vou deixar uma foto dela aqui. E é difícil, né, porque assim, cachorro, a gente, pra quem não tem filho, né, tem animal, a gente sabe que... Até pra quem tem filho, né? Nada a ver com o que eu tô falando. Eu queria dizer que não é como se fosse um filho, mas é como se fosse. Não é como se fosse, mas é como se fosse. É um animal, né? E tudo mais, é um cachorro, mas eu tenho muito amor pelas minhas cachorras e eu me sinto muito triste quando alguma coisa acontece assim, elas ficam doentes. Essa cachorra, a gente resgatou ela da rua. Já fazem 3 anos, 3, 4 anos que ela tá com a gente. E ela sempre teve problemas. Sempre. A gente já pegou ela com problema de pele, problema de ouvido. Vários problemas. Ela, tipo, tava quase morrendo mesmo quando a gente resgatou ela da rua. E é muito triste ver ela sofrendo. Ela tá num sofrimento muito grande. E é ruim porque fica passando isso na minha cabeça o tempo todo, né? E às vezes é difícil da gente conseguir lidar. Mas vou fazer aqui o meu melhor, né? Até porque se eu não trabalhar, eu não vou ter dinheiro pra ficar com ela, né? E não vai fazer sentido, né? Então eu preciso trabalhar, preciso ganhar meu ganha-pão, meu dinheirinho. Então vou aqui me esforçar, trabalhar. E se Deus quiser e abençoar, hoje vai ser um dia maravilhoso. Eu fui almoçar, começou a chover, eu não consegui abrir guarda-chuva, passei um perrengue aqui na rua, me molhei toda. Mas graças a Deus eu consegui depois abrir o guarda-chuva. E agora eu tô aqui. O farol já tá fechado, eu ainda não abordei. Uma das coisas que muda bastante quando a gente começa a vender na rua é a vergonha. Antigamente eu tinha muita vergonha de abrir uma câmera e começar a ficar falando assim na frente das pessoas. Mas aí eu descobri que tá todo mundo pouco se fodendo pra você. E ninguém tá nem aí, todo mundo tá vivendo as suas próprias vidas. Se eu ficar aqui fazendo qualquer outra coisa, ninguém vai estar nem aí pra mim. Então eu vou fazer o que eu quero. E é isso, né? Não prejudicando a vida de ninguém. Então bora lá. Ai, meu Deus do céu, gente. Eu vendi todos os 50 brownies. Olha que bênção, né? Eu não tenho nem palavras para agradecer a Deus. O quanto Deus é maravilhoso. Dá vontade de chorar, mas eu vou dar uma segurada, porque... vou dar uma segurada, meu cabelo tá bem altinho. Gente, que maravilha. Cara, não... E hoje aconteceu uma coisa inesperada. Uma pessoa passou e me deu 50 reais e não levou nenhum brownie. Foi um moço, eu esqueci, acho que eu nem perguntei o nome dele, porque foi bem corrido, assim, o farol já tinha aberto. E eu tô muito feliz por isso, assim, a todo momento que eu tô vendendo na rua, eu tô orando, eu tô pedindo a Deus pra abençoar todas as pessoas. Mesmo as que não compram, todos os carros, motos. E
a fé é uma coisa que você tem que ter muito quando você vende na rua. E vender na rua, como eu falei, eu não sei se eu falei no último vídeo ou foi no penúltimo, enfim. É uma coisa que exerce muito a nossa fé. Vender na rua muitas vezes é como se você matasse um leão por dia. Você vai ter que passar por cima de muita coisa. Por cima da vergonha, por cima do orgulho, por cima de crenças. Uma coisa que eu tava pensando hoje, né? Hoje, depois do meu almoço, enquanto eu estava almoçando, eu estava pensando assim, eu não posso pensar, você que é vendedor, a gente não pode pensar no cliente com o nosso bolso, né? Com o nosso dinheiro, porque muitas vezes a gente não tem dinheiro e muitas vezes o nosso cliente tem. E às vezes a gente tem medo de oferecer ou por um preço mais alto, pelo preço justo, ou oferecer mais de um produto, achando que o cliente ele não tem como pagar, porque o cliente é como a gente. Não, o cliente não é como a gente. O cliente ele tem mais condição financeira. Muitos dos clientes têm mais condição financeira que você, que eu. E a gente não pode ter medo de oferecer o preço que é ou um produto adicional. Hoje, por exemplo, eu vendi 4 brownies por R$50. Vendi. O meu produto é um produto de qualidade. Eu não tenho medo, né, de oferecer. Inclusive, eu não sei se eu já falei aqui, mas acredito que não. A gente vende cada brownie a R$15 e 2 por R$25, tá? E aí depois eu vou entrar em outro assunto nos próximos vídeos, que é sobre o calote que a gente recebe, que é o Pix da confiança. As pessoas muitas vezes levam e não pagam. Isso é normal. Ou a pessoa pode pagar depois de uma semana, às vezes acontece, viu? A pessoa paga depois de uma semana ou depois de 2 dias, enfim. Muitas vezes a pessoa, ela esquece de pagar, paga depois. E aí você nem tá contando com esse dinheiro e recebe lá um dinheirinho no Pix, do nada, assim. É algo que acontece bastante. E é isso, a gente não pode pensar no cliente com o nosso bolso, a gente tem que pensar no cliente sendo próspero e abençoado. E quando ele compra o nosso produto, apoia o nosso trabalho, ele vai ter muitas e muitas e muitas e muitas mais bênçãos na vida dele, porque é assim que funciona o universo. Por isso que eu também ajudo todo mundo na rua, todo mundo que eu posso, eu sempre tô ajudando. Tá vendendo um produto, eu compro, não importa o valor, e eu falo pra mim mesma, cara, quando eu tiver o meu carro, que eu tiver com condições, em nome do Senhor Jesus, e tiver passando nos faróis, eu vou comprar dos vendedores de faróis. Vou comprar pelo fato de eu já ter ficado no lugar dessa pessoa, e principalmente se ela vende um produto artesanal, que é um produto que leva tempo para fazer. Opa, pausei aqui porque deu bateria baixa. Produtos artesanais que levam tempo para fazer, cara, não é fácil. Se você tem um sonho, né, quando você vende com sonho, por exemplo, a gente vende no objetivo de abrir a nossa empresa. Eu tenho o sonho de ter a minha empresa sem precisar estar vendendo no farol. Então eu vendo no farol, junto dinheiro, para que eu possa abrir a minha doceria. Ou pode ser uma doceria física, ou pode ser uma doceria também só delivery, né? Eu já tenho só o delivery e aí eu preciso crescer o meu delivery cada vez mais para que eu não tenha que ficar vendendo na rua. Isso é algo temporário. E foi a única maneira, a única forma que eu poderia ter liberdade. Igual amanhã, por exemplo, que eu vou ficar produzindo em casa. Vou ver se eu consigo levar minha cachorra no veterinário também, se eles tiverem aberto vaga. E eu consigo ter uma liberdade de fazer as coisas, produzir os meus produtos, vender no iFood e ainda assim ganhar dinheiro trabalhando nas ruas. Então é a única maneira que me possibilitou, né, de poder realizar o meu sonho. Então, assim, é muito bom, gente, é muito gratificante, porque vocês viram no começo do vídeo, né, eu tava muito mal, muito desanimada, pensando nos problemas, mas mesmo assim eu falei, cara, eu vou ficar, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer valer a pena, eu já tô aqui, eu vou me esforçar, né? Outra coisa que eu tava refletindo hoje também, só pra finalizar aqui o vídeo, é sobre o quanto que a gente tem que estar presente no momento
do agora. Muitas vezes a gente tá na rua pensando de quando vai chegar em casa, ou em casa, muitas vezes sofrendo antecipado. Ai, amanhã eu vou ter que vender na rua. Eu falo por mim, que já me dá uma preguiça de ter que vender. Porque assim, vender na rua, você tem que ter energia, cara. Você tem que ter energia. Se você não tiver energia, você não vai vender. Ou você pode até vender, mas você vende muito menos do que você poderia, né? Então você tem que ter força de vontade, você tem que ter energia. Você tem que colocar a sua máscara aqui de vendedor e vir dar as caras na rua. Não é fácil, mas assim, esteja presente. Eu exercitei isso hoje. Então assim, eu tô aqui agora, eu estou fazendo esse vídeo, então eu estou totalmente presente aqui. A minha cabeça, não vou tentar pensar no que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui 1 hora, daqui 2 horas. Eu vou estar presente agora, no momento do agora, e vou fazer o que eu tenho que fazer agora. Isso é muito importante. Dessa forma você consegue usufruir mais da sua vida. Você consegue estar mais presente no que você precisa fazer, no que você está vivendo. É muito ruim a gente viver uma coisa com a cabeça em outra. Então, se doe para o momento atual que você está vivendo. Ah, tô tomando meu banho. Relaxa, sinta a vibe e tome seu banho. Estou aqui falando, gravando um vídeo, então relaxa, tranquila, seja você mesmo, grave seu vídeo. Eu gosto muito de gravar vídeo, assim, eu nunca tinha gravado antes, né? Mas eu tô gostando bastante porque eu não me sinto sozinha, parece que tem alguém me ouvindo. Parece que eu tô fazendo isso, dá um propósito maior, sabe? De, ai, meus 5 seguidores estão lá esperando eu gravar vídeo, postar vídeo, né? E sinceramente eu não ligo pra seguidores, pra inscritos. Claro que eu quero que você se inscreva no meu canal, mas eu falo assim que eu não ligo no sentido de que eu falo pro meu marido, né? Falo assim, eu só quero deixar uma memória do que eu já vivi. Então, eu quero que os meus filhos possam assistir esses vídeos. Eu quero que pessoas, se eu alcançar 10 pessoas que estão precisando da minha palavra, que estão precisando ouvir o que eu tô falando, pra mim já é o suficiente. Melhor do que eu alcançar 1000 e desses 1000 não trazer nenhum resultado para a vida dessas pessoas. Então não é sobre quantidade, é sobre qualidade, né? É isso aí. Que dia maravilhoso, gente. Então, acho que a frase do dia hoje é: quando tudo parecer impossível, lembre-se que tudo é possível. Lembre-se que tudo é possível. Porque acho que hoje foi um dia desses, né? Um dia assim que eu tava desanimada, que eu tava pra baixo, mas que muitas coisas boas aconteceram. Vendi aí para 2 pessoas 4 brownies. Então recebi 2 notas de 50. Passou uma pessoa e me deu uma nota de 50 e não levou nenhum brownie. E meu último cliente, ele era uma pessoa assim que tava numa moto, uma moto bem simples. Geralmente eu não abordo tanto motos, porque a maioria eles ficam no farol eles ficam um pouco à frente e a moto ela tá mais corrida, às vezes tá com entrega, né, motoboy. Eu falo isso porque meu marido também né? E aí eu não abordo assim muito, mas aí eu abordei esse cara, ele tava lá mó simplão, tal, o cara mó gente boa. Comprou meus últimos 3 brownies, que eu tava com 3 na minha caixinha, né? Aí comprou meus últimos 3 brownies, já fez aqui o Pix, vende por 35, eu sempre faço um desconto assim, né? 1 a 15, 2 por 25, 3 por 35, então eu sempre faço um descontinho. E é isso, é Deus sempre surpreendendo a gente, mostrando que tudo é possível. Não deixe de acreditar.